Sejam bem-vindos a KaizenCast, o podcast da Kaizen Solutions, onde o nosso objetivo é a gente explorar histórias de sucesso, né, e inovações de tecnologia dentro da área de logística. E hoje, falando exatamente nesse tema, nós temos uma história fascinante, exatamente do impacto dessas pequenas mudanças da logística. O objetivo nosso, antes da gente mergulhar nessa história de sucesso, nós vamos falar um pouco sobre a Kaizen, tá? Contar um pouquinho sobre a história da Kaizen, quem é a Kaizen. E eu vou deixar essa missão pro nosso grande amigo Ailton Sobral. Bom, então a Kaizen ela nasceu exatamente com o propósito de trazer inovações, trazer uma gestão de logística muito mais otimizada, trazer recursos muito mais fáceis de ser utilizados. Então tudo isso a Kaizen tem como propósito. Então ela já nasceu com esse DNA exatamente de otimização. E nada mais do que exatamente trazermos esse tema para falarmos exatamente o que é Kaizen e como a Kaizen pode ajudar nessas transformações com pequenas mudanças. Certo. Hoje, se a gente for parar para poder analisar a nível de mercado, a Kaizen vem fazer um trabalho totalmente disruptivo, né, Ailton? A gente tem saído um pouquinho da casinha no sentido de olhar a necessidade de cada empresa, olhar a necessidade de cada cliente. E quando a gente fala nisso, a gente traz muito para os projetos que a gente tem implantado nos últimos anos, né? Que a gente tem trabalhado. Então, a cada projeto é um desafio novo, é uma necessidade nova, é uma particularidade nova. Então, nenhuma vez a gente já tem ali muito mais do que 100 clientes, a gente não tem nenhum cliente idêntico ao outro. Então, quando eu paro para poder fazer a análise sobre a Kaizen em si, a gente tem fugido totalmente do que o mercado tem feito. Então, tratado a necessidade de cada cliente dentro da realidade de cada um, tá? Por isso que é interessante, na verdade, até esse tema, porque em algum momento a gente acha que a logística como um todo são grandes transformações. Em algum momento você acha que a logística é fazer uma mudança completa de depósito, é implementar todas as automações possíveis. E quando você começa a perceber que dentro da logística você começa uma trajetória por pequenos processos, então essas pequenas mudanças fazem a diferença para um cliente também que está em transformação. Então a gente tem uma preocupação como Kaizen de acompanhar um cliente nessa mudança fazendo pequenas mudanças em processo. Transformar uma logística simplesmente da água para o vinho, isso pode ser muito impactante. Em algum momento pode ser frustrante, porque você não consegue acompanhar pessoas, processos, tecnologias, tudo junto. Então a ideia principal desse podcast é trazer isso para você um pouquinho, do que pequenas mudanças podem fazer exatamente essa diferença. Bacana, apresentamos hoje exatamente no primeiro podcast, e aí é interessante vocês acompanharem a gente em toda essa jornada. Apresentar que é um cliente que se tornou amigo e constantemente, algo que a gente faz constantemente com os nossos clientes, que é exatamente a avaliação de processos, e é um amigo que se tornou um case muito interessante, porque ele vem crescendo em cada processo e esses processos têm feito a diferença na sua operação. Então, Leonardo, muito obrigado mais uma vez, como o Rafael falou, e seja bem-vindo nesse primeiro podcast. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar participando aqui com vocês pela primeira vez. Então, a KLC, ela nasceu, acho que não muito diferente da grande maioria das empresas hoje no mercado, né? Ela nasceu de um sonho, um sonho de fazer algo diferente no mercado que era praticado ali na época ali, de entregar um produto de qualidade com preço justo, né? E com a missão ali de dia após dia fazer o seu melhor, dar o seu melhor ali e ser ali relevante para o nosso cliente, né? Então, esse era o nosso objetivo. Em 2010, eu tirei esse sonho do papel e resolvi pôr em prática, né? Porque acho que sonhos sem objetivo são apenas sonhos, né? E comecei a KLC lá atrás, há 15 anos atrás, eu e mais uma pessoa, mais um colaborador. Imagina a loucura, né? Você está trabalhando ali, começando tudo do zero, então você vendendo, você comprando mercadoria, você corre lá, vende, carrega, entrega. Então, e nessa trajetória de 15 anos aí, a gente foi encontrando pessoas no caminho aí. Hoje o grupo já tem 200 colaboradores direto e 40 indireto, então a gente fica muito feliz de ver que essa trajetória que a gente vem percorrendo está dando certo. Então essa hoje é a história da KLC. Bacana. E é bacana porque na verdade a gente percebe exatamente esse processo de evolução
E a gente fala muito, né, internamente, que a gente é um admirador de pessoas que realmente enfrentam esse tipo de desafio, né? Pessoas que realmente conseguem, de alguma forma, transformar esse sonho de fato em algo mais concreto. E aí a gente tem percebido e, de fato, nós temos andado, né, de mãos juntas exatamente para aquilo que é operacionalmente falando, para a gente tentar trazer isso para a operação, né, fazendo isso funcionar de forma que não impacte nenhum outro processo, mas ter algum tipo de resultado, né? Dentro dessa história sua, você chegou a falar um pouquinho da KLC, antes da KLC, o Leonardo trabalhava na área de TI, né? Sim, trabalho na área de TI. Então, eu vim da área de TI, né, uma área que não tem nada a ver com o que eu atuo hoje, mas acaba que a gente aproveita um pouco esse portfólio que a gente teve no passado ali para enxergar hoje a parte da informatização na empresa como investimento, né, não como gasto. E com essa busca incessante aí por entrega de qualidade, né, a KLC ela surgiu a necessidade de investir pesado em tecnologia, né? Foi aí que eu conheci o pessoal da Kaizen, né? E trouxe uma solução completa aí em todo o sistema logístico. Justamente, foi até engraçado porque a primeira vez que eu cheguei a te visitar, você procurou a gente, né? Se eu não me engano, foi até por indicação de algum conhecido em comum. E naquela procura, eu fui te visitar, eu acabei identificando que você estava com outro problema interno, né? Problemas. Foi até engraçado que tem um parceiro de mercado que, no momento, eu indiquei ele para você. Eu me recordo até que a Elis, né? Que é o nosso braço direito aí no comercial, ela, no momento, ela falou: Rafa, mas como assim? Você chegou lá e você direcionou para outra pessoa. Eu falei: Elisângela, o momento do cliente não era colocar o sistema, mas eu vi uma dor dele, ele mencionou, eu falei: não, cara, vamos resolver primeiro o que você já tá tendo de problema, que já tá rodando. E na sequência a Kaizen entra. E é justamente aí que a gente vem, né? Pra gente falar de desafio. Você teve um desafio de colocar outras soluções para rodar, né? E eu queria entender de você um pouco melhor quais eram os desafios que vocês chegaram a enfrentar durante esse período de antes da Kaizen e o pós-Kaizen. Como foi esse trâmite aí, né? E o que fez você escolher a Kaizen como um parceiro seu para tá te apoiando aí na sua operação de forma geral? O desafio hoje de uma implantação de sistema, ela não é fácil para ninguém, né? A gente falar que vai ser algo muito simples, a gente tá mentindo, né? Mas anteriormente a gente estava passando por uma dificuldade com os sistemas anteriores e nessa visita inicial a gente já apesar de não ter fechado ali no período inicial, eu enxerguei a importância do processo de automatização para a KLC, né, com o WMS, mas eu tinha umas demandas que realmente eu precisava de tirar uma coisa que estava funcionando de maneira errada e colocar isso para funcionar. E o Rafael, mas a Elisângela, me trouxe essa oportunidade para a KLC, essa indicação. Então, essa preocupação em não só em vender o produto, em sim atender realmente, resolver o problema do cliente, isso fez a diferença. E nesse tempo de maturação com as outras empresas, a implantação, virada, a gente já estava se conversando, vendo, pesquisando outros softwares, e acabou que assim, no custo-benefício a gente acabou fechando com a Kaizen justamente pela parceria no decorrer desse tempo que teve. E acho que os desafios que a gente enfrentou na implantação do WMS e do sistema da Kaizen foi mais questão de cadastro, né? A gente teve que adaptar todo o nosso cadastro ali. Foi algo que a gente não enxergava a importância de um cadastro bem elaborado para trazer todas essas informações de forma prática, né? E antes de Kaizen, a gente passava um processo muito moroso ali na separação, na expedição, armazenamento das mercadorias, né? Então tinha muito índice de erro e uma insatisfação enorme ali por parte dos nossos clientes, dos nossos representantes, né? Então foi aí que surgiu de fato a necessidade. Não, agora é a hora de fato a gente tá implantando a ferramenta e pôr para rodar. Entendi. Dentro disso aí, Sobral, quando a gente fala a respeito de essa morosidade, todo esse processo de cadastro, eu acho que muita gente no mercado hoje costuma ter uma certa resistência quanto à implantação de um WMS. Diversas vezes eu já cheguei em cliente, você sabe muito bem disso, que a gente já chegou a visitar vários clientes em conjunto,
E o pessoal tem essa resistência. Não vou colocar um WMS porque é algo muito difícil. Eu vou trazer isso aqui para um bate-papo nosso interno, para a gente poder entender o seguinte. Qual que é a sua visão, Sobral? Eu vou brincar assim. Você é um cara até que... Eu já te conheço há um tempinho, né? Já tem mais ali de umas 200 implantações de WMS nas costas, brincando. Algumas. Né? Se a gente for somar a vida por inteiro, né? E somar tudo que a gente já tem de Kaizen, porque eu brinco assim, por mais que muitas das vezes a gente não tá presencial, né, Ailton? Dentro dos projetos da Kaizen, visitando o cliente em loco, na retaguarda ali eu vejo você muito ativo em todo o processo, em acompanhando, em preocupado. Até muitas das vezes mesmo, a gente chegou aqui agora há pouco, você já tava batendo papo com o Leonardo sobre um processo que já viu que cabe lá na operação para otimizar. Eu queria que você explanasse um pouquinho sobre qual que é a sua visão quanto a isso. O que você tem para falar pro pessoal sobre colocar um WMS? Qual que é a sua visão? É bacana, né? Até falar sobre isso, né? Porque, na verdade, logística é uma coisa que eu sou apaixonado, né? Então, eu entrei na logística meio que sem querer há alguns anos atrás. E a partir disso aí a gente tem entendido um pouco, né? Tem procurado conhecer, e esse procurar conhecer é muito importante, porque quando nós saímos da antiga empresa e começamos de fato como Kaizen, nós imaginávamos, e nesse caso exatamente eu como responsável do produto, a gente imaginava muito quais eram as dores principais. E uma das dores principais era exatamente esse tempo de implantação, o tempo que se leva para colocar um produto para rodar, para que o cliente possa perceber um resultado. Uhum. Então, quando a gente iniciou o Kaizen, nós imaginamos o seguinte: eu não posso ter esse tempo todo para começar a ter um retorno sobre todo esse processo. Então, quando nós imaginamos Kaizen e começamos a colocar para rodar, nós trouxemos essa facilidade, porque de fato o cadastro inicialmente é um trabalho, se você quer dados mais apurados. Quando a gente fala que existem implantações hoje que a gente não precisa coletar nenhum dado, hoje é possível fazer implantações onde você coloca o sistema para rodar do jeito que ele está, simplesmente fazendo, lógico, estabelecendo um processo, né? Que isso tem que ser feito. Mas aquela obrigação que eu tinha, a gente levava, por exemplo, em média lá 6 meses para fazer um trabalho, que demorava 3 meses para cadastro de todos os produtos, para estabelecer que ali eu teria o início de um projeto. Então isso era muito preocupante, porque a dor sua é muito imediata. Isso é igual a fome, a gente fala que a fome tem pressa. Então a dor da logística não pode se esperar 1 mês, 2 meses para que algo aconteça. Uhum. Então quando a gente fala também, né, na operação, voltando exatamente para a KLC com o Léo lá atrás, a gente pensou exatamente de fazer uma coisa mais dinâmica. Então quando a gente fala que ele começou com um produto menor, de processos mais simples, mas estava apontando para algo maior, nós estávamos exatamente pensando nisso. Léo, vamos começar simples, mas à medida que você for crescendo, nós vamos aumentando. Então vamos imaginar que é algo mais ajustável conforme o processo você vai evoluindo. E é algo que acontece hoje, né? Como você falou ali no início, eu estava comentando com ele, Léo, tem outro processo. Por quê? Porque esse processo, há 2 anos atrás, esquece, não seria a mínima ideia, não teria necessidade, não seria viável. Então quando ele optou, de fato, ele tem o desafio logístico, mas ele precisa optar por uma ferramenta que vai crescer com ele, nós imaginamos, Kaizen é o seu número. Se você aumentar, nós aumentamos à medida que o processo for realmente crescendo. E de fato, né, nós percebemos que a solução trouxe para você algumas facilidades. Por isso que a gente sempre comenta. Uma implantação, nós não podemos carregar informação em um cliente com tudo que o sistema tem. Ele vai ficar louco. A partir do momento que ele começa a crescer, fala, olha, eu tenho algo a mais para você. Existem processos que vão sendo também desenvolvidos e melhorados, né? A gente fala que o nome Kaizen não é somente o nome da empresa, mas é uma evolução contínua que a gente tem a nível de processo, a nível de produto, para que talvez amanhã ele tenha uma nova oportunidade em alguma coisa que foi desenvolvida agora. Então, dentro dessa situação, e aí eu queria entender um pouquinho de você também, pensando talvez exatamente como esse processo de evolução, como que a Kaizen trouxe esse processo de evolução dentro da sua operação de forma a não impactar? A gente fala que nós nunca paramos uma operação, um faturamento, ficou 10 dias, 15 dias, como eu em algum momento ouvi, né? Graças a Deus, em todos esses anos de implantação, tanto Kaizen como também fora da Kaizen, eu nunca parei uma operação por faturamento, por algum problema no sistema. Mas é interessante pensar que como que esse processo é implementado sem te gerar um impacto e ao mesmo tempo te trazendo algum tipo de benefício. Nós até comentamos um pouquinho mais um pouquinho antes, né, sobre preço e valor. Então você pagou um preço por uma ferramenta, por um trabalho, né, porque hoje o Kaizen é SaaS, mas qual é o valor que isso trouxe para você olhando a sua operação? O que você viu isso como desafio e quais são os benefícios ali nesse processo? Só que, além disso, eu quero fazer uma ressalva. Porque quando a gente começou, Léo, lá atrás,
você não foi direto do WMS. Não sei se você se recorda, Sim. a gente começou num rádio frequência e até fazendo um gancho em cima do que o Ailton acabou de falar, eu acho que é importante frisar isso aí. Porque em outras soluções de mercado, a gente vê que é uma morosidade muito grande, né? E são dois produtos essa distintos, né? transação, né? Essa migração de uma solução para outra. E teve um momento que a gente teve a felicidade de receber uma ligação sua de falar, cara, ó, pra mim deu. Preciso foi crescer. Foi muito mais rápido, eu tô crescendo, um negócio que tá rápido. Então a gente conseguiu ir lá e ajudar você nessa migração para o WMS. Então fique muito claro, a KLC, ela não começou com WMS. Todas as ferramentas. Começou com radiofrequência mais simples e a gente já meio que estruturou, né, aí todo o Até porque a processo para KLC que ele começou recebesse. com o quê? 400 metros quadrados? 400 metros. Acho que nem tinha 400 Aí. metros, eram uns 300 e poucos Até ali, né? considerando ali o estacionamento, então era eu acho pequeno. que, e assim, a segurança que a Kaizen passou, realmente, de fato, assim, não despejar um caminhão de módulos ali. Então, assim, isso passa a confiabilidade da empresa. Você não precisa disso aqui inicial. Você precisa de um radiofrequência, de uma conferência. Então, uma conferência de bipar mercadoria entrada, saída e separação. E eu até brincava com você, né, Rafa? Eu não enxergo efetividade separando pelo coletor. Eu quero só para conferir. Ele falou, não, coloca que você vai ver e me passa. E já no primeiro dia a equipe já conseguiu desempenho, assim, treinamento ali com o pessoal, já conseguiu um desempenho fora da curva e já falou, não quer saber mais de papel mais nunca, nem na separação nem na conferência, né? Então, de fato, a gente teve esse tempo de maturação ali da ferramenta, foi calibrando ali o cadastro, né? Que o cadastro era um cadastro sem muitas informações. E, de fato, quando a gente foi sentindo a necessidade, foi crescendo ali com estrutura ali, a necessidade de virar o WMS, né? Igual vocês tinham me passado, a estrutura é a mesma. Deixa só o seu cadastro pronto, que na hora que virar o WMS, a gente só precisa de uma consultoria aí, de passar um treinamento, tá pronto, né? Isso. E isso foi bastante prático também, a virada do WMS, que a gente viramos o WMS, acho que o fracionado era coisa para fazer em 2 semanas, a gente fizemos em 1 semana e 2 dias, né? Eu acho que quando o Flávio ligou pro Ailton, foi, mas já virou fracionado aí? Já foi. Falou, já foi. Foi. Então, assim, foi tudo muito, muito rápido, né? Com acompanhamento ali de toda a equipe, né? Todo mundo se dedicou de corpo e alma. Mas foi muito prático. Hoje a gente já está usando basicamente todos os módulos da Kaizen, né? E igual o Ailton falou anteriormente, isso que é gratificante, né? A gente perceber que o sistema, a Kaizen, está evoluindo junto com nós, né? Porque, assim, nesse tempo a gente já teve um crescimento de mais de 200%, e toda vez que a gente precisou de adaptar um módulo, igual vocês falaram assim, que vocês têm mais de 100 clientes, cada formato, cada um tem uma regra de negócio, e o diferencial hoje da Kaizen, que eu acho, é esse atendimento que a gente tem com vocês, né? Então, a gente deu algum problema ali, a gente consegue falar com o Ailton, com o Edipo, com o Rafael, com a Elisângela, com o Flávio, então, assim, com as pessoas que a gente fala. Então, todo mundo está muito à disposição a resolver e abraçar o problema, enxergar ali para o que a gente pode evoluir, né? Então... Justamente aí. E uma coisa que é interessante que você mencionou aí, foi justamente por conta dessa migração, muitas das vezes o pessoal tem um certo receio, né? Tipo, eu vou colocar um radiofrequência. Não, tem gente que já me procura querendo um WMS, muitas das vezes, né, Ailton? A gente enxerga que o cliente não tá no momento de ir para um WMS, ele teria que ficar ali num RF de forma mais simples. Quando a gente trata, Sobral, essas duas pontes aí, de um WMS para um RF, ou de um RF para um WMS, muitas das vezes o pessoal pensa que é algo complexo. Realmente, em outras soluções de mercado a gente sabe porque a gente viveu isso, né? É extremamente complexo, até porque são soluções totalmente distintas, né? Agora, no caso da Kaizen, o processo é muito fácil. A gente tem case de cliente, né? Que inclusive migrou em 1 semana, 2 semanas. 2 semanas por causa do treinamento. É por isso que é interessante. A gente estava até conversando ontem, né? Sobre a questão do material. Que em 2012 eu fiz uma matéria para uma revista e eu falava exatamente das tendências de mercado, falando algumas coisas nesse sentido. E naquele momento ainda era WMS tendência, em 2012, algumas coisas eram tendências. E em algum momento criou-se um monstro como o WMS, como um processo muito complexo de todas as atividades. E de fato, a gente tinha muito isso, de você engessar alguns processos sendo obrigatórios fazer tudo aquilo. E aí quando você olha para um WMS que é flexível, que eu posso fazer ou não, eu quero fazer ou não, eu quero fazer de uma forma, eu quero mudar de outra, pensando nessa quantidade de clientes que nós temos, a gente começa a flexibilizar, porque em algum momento alguns clientes têm essa ideia, não, eu não preciso de um WMS, eu só quero fazer gestão de estoque. Falei, opa, peraí, você quer fazer gestão de estoque? É um WMS.
A grande questão é porque tem alguns processos que são automatizados. Nós tentamos tirar um processo que era muito manual, de alguém clicar, alguém fazer um processo. Então nós tentamos, né, otimizar isso e automatizar o máximo possível para exatamente ser mais fácil. E aí ele não vê como monstro. Em algum momento o cliente fala assim, vou ter que treinar todos os meus operadores. Ele percebe que em 2 separações o separador está pronto. E aí ele fala, mas o cara já sabe fazer, sabe, porque é o passo que está lá, 1, 2, 3, acabou. Então não precisa criar aquele monstro dele ter um menu muito grande, gigante de operações. Então hoje você tem uma convocação ativa. Justo. Que o separador não precisa falar assim, qual é o próximo? Meu amigo, só vai. Só vai, segue a sequência. Isso é muito prático, né? Porque antigamente a gente tinha um processo manual no papel, a gente entrava um colaborador novo, que é um departamento que tem uma rotatividade alta, a gente tinha ali, ficava 1 mês treinando o colaborador, né? E com o sistema hoje, com a informação, a gente treina a pessoa ali, meia hora você solta a pessoa ali no pátio ali, o cara já está separando, está carregando, está conferindo. Então hoje é muito prático, né? As informações, igual você acabou de esboçar aí. É tudo muito intuitivo, né? E o rádio frequência ele já é mais meio caminho andado ali pro WMS. Então quando a gente foi virar WMS, a gente fica, mas e agora? Aquela preocupação. Quando tu falou, mas só isso. Então assim, se torna muito prático, né? A Kaizen faz isso se tornar muito simples aí. Então a gente... O que a gente tenta gerar até, como a gente brinca muito no sentido de tentar trazer para dentro um processo no cliente, ele começa a ver a necessidade. Então, em algum momento, ele começa a perceber, tem alguma coisa que dá para gerenciar um abastecimento? Tem alguma coisa que o sistema consegue fazer para fazer esse gerenciamento automático? Então, a gente começa a gerar essa necessidade e depois a gente mostra isso para ele. O que é legal, exatamente como o Rafael falou, é que a gente tem uma preocupação de não colocar um produto porque eu quero vender. Eu tenho uma preocupação, claro, nós temos metas comerciais, tem todo um trabalho que tem que ser feito. Sim. Só que a primeira preocupação é que esse cliente ele vai ficar com a gente por muito tempo. Então, a preocupação é, você precisa só disso nesse momento. À medida que você for crescendo, eu vou te dando essa oportunidade. Tem cliente que observa que o WMS é muito grande, eu vou começar no RF. Ok, com 2 meses ele falou assim, eu preciso colocar novos processos. Porque ele percebe essa necessidade e ele tinha aquele monstro na cabeça de que o WMS seria um processo que iria travar a minha operação. E aí ele começa a perceber, peraí, eu consigo flexibilizar um processo. Eu consigo criar os modelos de separação onde um fracionado pode ser agrupado. Entendeu? Tudo aquilo que a gente fala, né? Hoje você tem o picking cart, o equipamento transitável, que é lá a separação, que é agrupado de fracionado. Então isso tudo começa a ser flexibilizado. E aí o monstro que era, você começa a perceber. Quer tirar ele hoje e colocar um papel? Você consegue talvez não fazer o nível de operação que você faz hoje. Então essa facilidade nós temos tentado trazer para dentro de um sistema. Por isso que a opção, por exemplo, de um cliente por uma ferramenta, ele tem que entender também quem está por trás dessa ferramenta. Não é simplesmente uma ferramenta que eu baixei e eu simplesmente vou usar. Qual é o pensamento de quem criou as regras ou as possibilidades em cima dela? Tem experiência de mercado? As pessoas conhecem de fato o mercado? Veio de algo que fez sentido? Então, tudo isso nós temos trazido para a Kaizen. Nós temos um cara de tecnologia interno que, assim, que eu para mim, eu falo muito, né? O Edipo, que é um dos responsáveis, que é o chefe da fábrica hoje, para mim é um dos caras que mais conhece tecnologia no sentido de desenvolvimento, dessa parte toda de sistema. Cara, para mim é difícil, no caso, ver alguém no nível. Mas ele traz o conhecimento dele diante de um processo logístico. Aí já vem o operacional. Como é que esse cara pode fazer? O que a gente até comentou um pouquinho antes. Não é só sistema. Você tem pessoas, você tem processos que às vezes você tem que colocar uma cor diferente porque, operacionalmente falando, o cara se identifica melhor nas cores do que algo sistêmico. Entendeu? Então isso é muito interessante em trazer esse tipo de adaptação para dentro da própria ferramenta como um todo, né? Justamente aí. Quando a gente trocou uma ideia, Leonardo, logo da sequência que você fez a virada do WMS, eu me recordo que um feedback que você deu, inclusive que você acabou de mencionar, foi a questão acho que foi a primeira vez que eu falei com você depois que você virou WMS, justamente esse tempo de preparação da pessoa. E, querendo ou não, acaba sendo algo que eu ouço isso diariamente de outros clientes, né? Cara, eu gastava 2 horas, 3 horas, dias. Eu cheguei num cliente esses dias atrás e ele falou que ele demorava a média de 1 mês para treinar o cara dele dentro do depósito. Essa média. E aí eu paro para poder pensar até quando algumas empresas vai esperar ter na cabeça do operador lá embaixo, do João que tá lá no depósito, executando a atividade, porque o João que é o WMS dessas empresas. Aí o João não pode ter, desculpa a expressão, né?
Nenhum problema de saúde, que se ele ficar metade de um dia fora da empresa, acabou, bagunça a operação do cara inteira. E se você for parar para fazer análise, o custo-benefício de um radiofrequência, vamos nem entrar no WMS, para a operação versus o ganho que você acaba tendo é algo surreal. Surreal. E muita gente ainda reluta, eu não tô preparado. E se apega a preço de coletor, né, Ailton? Hoje a gente costuma falar, a gente já conseguiu viabilizar muito isso com um coletor em Android, né? A mudança do Android foi legal, até porque hoje os celulares são Android. Então, quando você pega um operador novo hoje, talvez é muito raro você talvez encontrar um que não tenha um celular que no mínimo tem um Android. Então, você já tem um operador já preparado no mínimo. Ele sabe que aquilo é um celular ou é uma tela de um celular parecida. Entendeu? E o sistema traz hoje recursos parecidos com aplicativos para tentar fazer essa familiaridade, né? Ele não ter esse boom, opa, tudo novo. Não, calma, tá tudo aqui na sua telinha de forma simples, entendeu? De forma simples, né? Eu, igual vocês sabem, eu vim da área de TI e assim, é algo que a gente tem que deixar muito transparente para o cliente, ele enxergar de fato todo esse retorno, né? Esse investimento aí. É algo, igual o Rafa falou, é algo surreal ali, você vê aquele retorno, aquele investimento, ele vindo em tão pouco tempo, né? Igual a gente falando aí que ficar um mês treinando um colaborador. Pô, um mês treinando um colaborador é quase o preço de um coletor. Pode ser que ele não fique. É o preço de um coletor. E ele não fica, que é uma rotatividade alta. Sim. Então hoje, peraí, eu vou me apegar para este coletor? Peraí, eu ponho um coletor, eu ponho um colaborador. E às vezes a ferramenta otimizada. Então, quando a gente viramos o pessoal ali, coisa de 2, 3 dias, ali estava todo mundo muito bem alinhado com o sistema, o Ed para acompanhando a operação lá. Basicamente assim, a gente otimizou a nossa operação em torno de 3, 4 horas por dia, acabando. O meu gerente chegou, e aí, o que vamos fazer? O pessoal fechou na hora negativa, vamos mandar a gente embora? Eu falei, não é por aí. Vamos vender mais. Nosso negócio é do comercial também. Agora vamos preocupar com o comercial, agora nós temos que pôr para a rua aí, vamos vender, vamos alocar um pouco essas pessoas e o meu intuito é começar a fazer novas contratações. Então, assim, o investimento, uma operação minha, que era uma operação pequena na época que a gente enxergou a necessidade de pôr, eu já tive um retorno garantido muito rápido. E eu imagino grandes operações aí que às vezes está no processo manual, né? Uhum. Então, a gente às vezes não consegue entender por que a pessoa ainda está, mas de fato é fazer o material e mostrar esses cases para as pessoas que realmente é algo de retorno garantido. A gente fala assim, que o caro, barato, ele é relativo, né? O que ele vai me dar de retorno? Eu mesmo já tive algumas barreiras, né? Igual na implantação, eu queria pôr só conferência, não queria pôr nem separação no coletor, né? Você mesmo já viu essa resistência, né? E você quebrou essa resistência e assim, os meninos falaram, não, você tá louco, não quer saber de papel, não. Quando você me sugeriu, já viu que a gente estava na necessidade de pôr fracionado, eu falei, não concordo, isso vai travar minha operação, né? Igual você falou, não travou hora nenhuma. Eu fui lá, vi o processo funcionando, fiquei encantado. E hoje, se eu falar que eu vou voltar, tirar o fracionado da minha operação, meus motoristas tudo pede conta. Então, assim, a gente ganhou uma agilidade tão grande lá na rua, lá, com as entregas, né? Então, assim, hoje a gente é referência, né? Hoje, grandes motoristas de outras empresas ficam perguntando, poxa, a carga da KLC é organizada, os caras conseguem separar o fracionado ali, só chega, entrega, isso ficou muito prático ali. Então isso é muito gratificante para nós saber que está sendo reconhecido ali na ponta. Era justamente aí que eu ia comentar. Cara, aí que nós queremos exatamente chegar, né? É o seu feedback, porque assim, você até antecipou, né? Uma das questões que a gente ia te passar. Qual foi o impacto, cara? Você mencionou a nível de motorista, né? Você está falando a nível de motorista. Mas além do motorista, qual foi o impacto que teve dessas transformações, dessas mudanças, né? Esses desafios que você teve hoje para o seu cliente final? Você chegou a receber algum feedback? Olha, ou até mesmo do time... Vamos olhar assim, né? Os consumidores internos, né? O seu time comercial, a equipe de motorista externa, dos concorrentes, vamos brincar assim, sim, e o seu cliente final. Fora que, na verdade, a gente só te dando mais um combustível aí, porque a gente falou no caso de modelo de separação, então quando você fala isso, não estou falando no caso de impacto diretamente no transporte. Justo. Porque um cara que parava lá no caminhão, numa entrega, ele tinha que ficar abrindo caixinha para ficar separando unidadezinha de entrega. E aí você tem um tempo para isso. E se a gente pensar como logística, 70% no caso de transporte, 30% interno. E esse cara lá fora, ele passou a ganhar tempo. Então é um tempo que ele levava mais fazendo entrega, em algum momento abria caixa, o cliente recebia a caixa tudo solta, e aí ele percebe que agora começa a receber volume, lacrado, que lá dentro tem unidades. Essa percepção
transporte, cliente e até fornecedores, porque agora você consegue, né, e até fazer agendamento, se organizar para isso. Qual que é o impacto disso? Leonardo, cara, ficou muito legal o que você fez. Leonardo, ó, chegou certinho. Então, de alguma forma, você recebeu esse feedback de todo mundo que foi envolvido. Como é que foi isso? Olha, as diferenças foi notória, né? Os feedbacks. Então, desde ali do próprio motorista falando, a gente analisando a hora extra que estava pagando desnecessária ali para o motorista, a agilidade que teve na entrega, a assertividade, clientes ligando, elogiando ali a forma prática ali da mercadoria chegar de forma mais prática, mais assertiva para o cliente ali, representantes ligando, elogiando, porque a gente recebia antigamente caminhões de reclamações, né? De mercadoria inerrada, mercadoria faltando, e eu vivenciei isso há muito tempo, igual eu contei para vocês aí na minha história. Eu entregava, eu vendia, corria e lá entregava para o cliente, né? E tinha 200 itens no pedido, faltava um cliente, era o que eu mais estava precisando. Então isso me incomodava bastante. E os representantes traziam muito essa reclamação. Pô, é foda, eu vendo, vocês não entregam, falta o produto, a motorista entregou errado, que realmente é muito item ali para o motorista, fica muito tempo perdendo ali, gera problema ali até para o pessoal do financeiro, fazer aquele caixa com o motorista, com abatimento, devolução. Então, assim, a equipe ali, acho que foi um todo ali, teve um feedback positivo notório ali em todas as partes, né? Então, acho que tanto em processo, tanto em tempo, mas também financeiro, né? Eu costumo dizer assim, com essa automatização do nosso processo, a gente conseguiu ganhar tempo, né? Reduzindo custos e ainda por cima ver a qualidade de brinde, né? Acho que quem não quer hoje num processo aí reduzir tempo, custo e ainda por cima vir a qualidade, a assertividade em todo o seu processo, né? E isso foi possível com a automatização da Kaizen no nosso CD. Bacana. Você tem algum tipo de métrica, por exemplo? A gente falou de transporte, né? Então você deixou de fazer um processo demorado numa entrega para reduzir esse tempo, consequentemente você tem possibilidade de ou aumentar a quantidade de entregas ou reduzir esse tempo desse cara lá fora, por exemplo. E aí você até comentou a questão de diárias, você tem um monte de coisa que está embutido nisso, né? Então, em algum momento, esse valor, você conseguiu financeiramente perceber esse tipo de redução? Sim, quando a gente viramos a primeira etapa já no WMS, igual eu falei, a equipe toda fechando com horas negativas, a gente conseguiu ter um faturamento mais de 50% com a mesma equipe operacional, gastando o mesmo tempo da carga horária. Então a gente teve esse resultado aí. Aí depois chega um ponto que estagna ali, né? Aí foi onde começou as contratações. Então o pessoal que estava trabalhando ocioso, a gente falou, vamos fazer demissão não, vamos pôr para fora, vamos vender. E conseguimos ter esse resultado aí com a mesma equipe interna, fazendo as locações corretas. Depois ali com a virada do WMS, com a questão do fracionado, na parte logística, a gente teve um aumento ali de quase 20% no faturamento, sem colocar um novo caminhão na rua, que isso é muito importante. O caminhão na rua é muito caro, né? A logística hoje, o transporte hoje, eu acho que é o que impacta o maior custo da empresa. E a gente conseguiu ter, os caras já estavam trabalhando estagnado, então era fato assim, de motorista falar que ficava ali 40 minutos no cliente, passava a ficar 15 minutos. Então, era motorista que estava chegando ali por volta, que chegava fora do horário, estava chegando ali 2, 3 horas negativo no dia ali. E então isso acaba que a gente teve sim essa métrica aí, porque quando a gente virou o fracionado, a gente estava no CD muito exprimido, a gente não tinha muito o que fazer, né? Igual você presenciou lá. Então a gente conseguiu ter esse aumento aí, mais esse boom aí no aumento sem novos investimentos. Bacana. Show. Pegando essa realidade do Leonardo aí, Sobral, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo, lá onde a Kaizen começou. Quando você menciona ali a respeito do tempo, né, de entrega, a gente tem um case de um cliente, uma operação muito grande no estado de Goiás. Inclusive o Leonardo chegou a visitar ele, né, Leonardo? Eu acho que foi um cliente que você visitou junto comigo uma vez, que eu levei você lá em Anápolis para poder visitar. Eles tinham uma carga para Bahia, que eu lembro que sempre na sexta-feira o pessoal parava a operação por conta dessa carga em específico. O cara gastava, se eu não me recordo, se eu não estou enganado, a média de 6 dias para executar esse mesmo pedido. Você se recorda de cabeça quanto tempo que depois que a gente mexeu nesse processo, inclusive colocou esse mesmo processo do Leonardo para rodar lá a média de tempo que... Lá foi 30% de ganho que nós tivemos.
Então nós estamos falando de uma operação, nós tivemos esse cenário de fato, ele trouxe até case para a gente mostrando lá o feedback dos motoristas, que ele gastava 3 dias, ele passou a gastar 2. O motorista ele começou a ligar para ele e disse, olha, se você mudar o processo que você faz atual para o anterior, eu saio daqui, é igual você comentou. Sim. Então, de fato, a preocupação, quando a gente fala muito em logística, por isso que é um cenário como um todo, da gente pensar logisticamente não só como um processo, é o impacto que todo esse processo causa na cadeia. Então, de alguma forma se o modelo de separação, ele vai ajudar quem? É só internamente ou ele vai ajudar também quem faz a entrega? Em algum momento a gente fala muito que alguns valores são agregados internamente para reduzir fora. Então, se você reduz lá de 3 dias para 2 lá fora, você passa a ter um novo recurso disponível. Você quer fazer o que com ele? Investir na empresa ou você quer jogar isso para dentro? Porque quando a gente mudou o modelo de separação, por exemplo, você deixou de separar um grande volume mais rápido para ser um pouco mais lento. Só que o mais lento é o que impactou fora, é o que impactou o cliente, que deu essa qualidade que você trouxe. Então, por isso que a gente fala que quando pensar em um processo, ele tem que ser um pouco mais longo. Quem que vai ser impactado com isso? Tanto positivamente como negativamente. Então, logística nada mais do que é você pensar num PDCA e colocar isso para rodar e em algum momento analisar. Impactou alguém positivamente, negativamente? O que eu posso melhorar nisso? Então, nesse processo, né, como o Viana falou, dessa melhoria, a gente teve 30% de um valor muito significativo. Então, nesse cliente, por exemplo, daria quase R$300 mil todos os meses de retorno, porque ele reduziu esse tempo que o motorista levava para entregar. Então a gente pensa sempre nós comentamos hoje, né, de novo, sobre um processo onde é possível, talvez você diminuir também o impacto que você tem, ou seja, no momento da separação, que hoje, fazendo até a avaliação, aquele dia eu te liguei a gente comentando, você já tem 30% de separação só de fracionado. E isso é uma tendência de você ir aumentando, porque está vindo novos mix, produtos sendo mais fracionados. Antigamente o cliente comprava caixa fechada, agora ele quer 2 unidades de um, 3 de outro, 4 de outro. Então você vai fracionando cada vez mais. E isso gera tempo de separação. Se esse tempo de separação for no mesmo horário de uma caixaria, não vai dar tempo. O seu fracionado vai retardar o carregamento. Então tem que pensar em modelos que sejam adaptáveis. Por isso a gente fala muito sobre o Kaizen, de pensar em cada processo e tentar trazer um remédio conforme a dor, para que em algum momento, que esse momento seu, que o fracionado já comece a impactar, a gente já pense no próximo passo. Olha, já tem um próximo passo para você. Então a gente brinca que nós tentamos pensar para o cliente o próximo passo que ele tem. Então nós tentamos monitorar os nossos clientes, trazer para ele uma realidade, olha, você está aqui, mas o que você tem aqui dá para melhorar um pouco mais, tem um novo processo, entendeu? Então essa realidade é muito interessante, né, da gente trazer esses diferenciais do que o mercado faz ou do que o grande mercado faz para outros clientes que não entrou nessa realidade. A gente falou de WMS, que era um assustador, depois coletor, na época de um Windows era muito mais caro, com terminal equipamentos server, mais robustos, terminal server, agora ele é Android, ele é muito mais em conta, então tudo é mais fácil de você pensar em colocar para rodar e ter um retorno mais rápido, entendeu? Que é igual você falou, eu vou ter um retorno com 2 anos. Opa, eu tive retorno com 1 mês, com 2 meses, então tudo isso já te dá um ganho, um plus de operação. E você não ficar tão preocupado numa operação como no início, né? Ou num papel fica preocupado. Isso é importante, porque assim, a gente consegue, acho que a grande maioria pega esses dados, essas medições aí do que ganhou lá na logística, né? Mas também o comercial também ganhou muito, porque acaba que a gente estava basicamente freando introduções de produtos fracionados, abrindo caixas ali, vendendo mais caixaria e vendendo menos fracionado. E isso acaba que impacta um pouco ali no comercial. Então, com o fracionado rodando 100%, possibilitou a gente segmentar, abrir mais caixas, vender mais fracionados. Por isso que o nosso volume de fracionado cresce cada vez mais. E a dependência do cliente daquela venda acaba aumentando também. Então, a gente ganha na economia, a gente começa a ganhar no comercial. Então, assim, acho que é um efeito que vai só se combinando ali na produtividade. Show, é isso aí. Ô, Léo, mas vamos lá. Hoje, na sua análise Leonardo, o que hoje destaca e diferencia a Kaizen equiparada a outras empresas de mercado, você olhando todo o contexto, tudo que você teve de ganho de forma nas mudanças, nas migrações, em todo o processo. E qual seria, isso hoje, um questionamento, né? Dentro disso tudo, a Kaizen tem feito, está apoiando, um monitoramento constante que a gente tem, né? Então, a preocupação da Kaizen hoje está analisando a operação dos clientes, entendendo o que dá para poder evoluir. Se
hoje, essa operação, no formato que a Kaizen tá, se você indica, como que é a visão do Leonardo sobre a Kaizen? Você dá mais um gás de novo, né? Então, assim, eu sei que você tem um cara que visão de TI, então você tem uma visão de estrutura tecnológica, você é um cara que tem visão de operação, você tem um cara visão de venda, então, ou seja, você tem uma visão geral como todo. E, na verdade, essas aquisições é o Léo que faz mesmo, né? Não é o Léo que delega isso para alguém para decidir. Não chama então, 10 pessoas. Então você não faz uma mesa redonda, jogar isso lá e vai várias pessoas analisar. Então, o que é legal é porque, de fato, isso chega na sua mão para você decidir, mas você tem critérios para isso. Esse aqui faz, não quero. Né? A gente até começou um pouquinho antes sobre a questão exatamente de ser algo que seja seu número. Então, o Léo lá atrás falou assim, vai ser bom para mim? Então, eu fiz avaliação de várias. Então, a Kaizen foi a que eu optei. Então, o que você viu de diferente ali da Kaizen? Por que eu optei pela Kaizen? Por que a Kaizen foi a minha escolha? Pode ser realista, tá? Olha, hoje... Então, a Kaizen, igual a gente falou, né? Eu acho que um dos pontos diferencial que a Kaizen tem, acho que em todos os departamentos posso falar isso com propriedade, porque eu utilizo esse canal, é o atendimento, né? Acho que não é porque vocês estão aqui, não. A Kaizen, ela tem essa interação com o seu cliente ali. Não é igual algumas empresas que a gente tem toda aquele mimimi ali. Na hora que você vira a chave ali, acabou de implantar, os caras meio que vira as costas, some, né? Põe pro suporte, gasta 2, 3 dias para te responder. E isso a gente não tem na Kaizen. Acho que Deus do primeiro dia ali, da visita do Rafael, preocupado em me atender, nem que seja em outras soluções, me atendeu ali, me deu um suporte, me deu indicações. E isso já foi um pontapé inicial ali, um diferencial da plataforma. Também a gente analisou tudo que a plataforma entrega, né? Então, assim, todos os recursos, custo-benefício, não só de valores, porque eu acho que o valor... por implantação desse tamanho, eu acho que é o fator menos importante, porque a gente tem que olhar o custo-benefício de fato que aquilo vai entregar e a otimização ali da regra de negócio, encaixar, eu acho que tudo que foi proposto pela Kaizen na apresentação encaixava com a minha regra de negócio e acho que poucas coisas que não encaixava, a gente se adaptou e algumas coisas a própria Kaizen se prontificou em evoluir, né, e está evoluindo até hoje. Então, isso aí é um diferencial de vocês. Então, a gente hoje indica a Kaizen justamente por isso aí, pela essa parceria, não só antes, mas pós-implantação, e vir, de fato, estar ali em campo, ali, vendo as dores do cliente, a necessidade, ver o que de fato faz sentido agregar, evoluir no sistema, trazer novas soluções, igual mesmo o próprio fracionado aí que é algo que está crescendo, já vai chegar ao ponto que vai começar a virar um problema. Então já tem a opção, já estão na frente aí, né? Não a opção vai ser problema. De antecipar isso aí. Então, isso aí de fato dá uma segurança, uma confiabilidade que a gente pode crescer, que a Software House vai acompanhar nosso crescimento ali. Está ali junto com nós para entender as dificuldades, as dores. Então hoje isso para mim é um diferencial na Kaizen. Excelente. Vamos lá, né? Tem alguma ressalva, Sobral? Em cima do que ele falou? Não, isso é interessante. A gente pensa muito, né? Eu acho que é só um reforço quanto ao que o Léo falou mesmo de fato. A gente tem uma preocupação, na verdade, nesse processo evolutivo, nessa estabilidade de processo. A gente tenta, de fato, entender em algum momento, a gente fala hoje, porque a gente faz isso. Em algum momento a gente tem arcado com o custo de mostrar para o cliente que existe um processo melhor, que dá para evoluir. E a gente tem investido muito nisso, seja equipe interna. Então, na equipe interna, nós temos investido para que eles participem de processo, para tentar trazer para você, que a gente fala, né? Você vai optar por uma coisa, você quer alguém que te dê uma consultoria. De fato, eu quero fazer isso. Calma, não dá para fazer isso agora, vai impactar nisso, nisso e nisso. Então, essa visão que trazer de impacto de processo, só tem quem de fato conhece de processo, quem conhece de operação. Então, não é só um sistema que você vai fazer uma coisa e isso é só marcar um parâmetro. Não. Qual que é o impacto disso? Então, por isso que a gente fala muito que a gente está tentando antecipar o próximo passo para a gente trazer algo já pensando no cliente. Olha, isso aqui é um futuro. Nós vamos até exatamente falar
pensar em próximos aí, por exemplo, falando exatamente dessas tendências. O que é tendência e o que é possível colocar. Que a gente fala, por exemplo, que tendências há 20 anos atrás seriam coisas revolucionárias, de óculos, e aí você começa a perceber que com o passar do tempo isso não é possível colocar, isso é mais complexo, o valor é muito alto. E aí você começa a perceber que existem soluções de processos mais simples, de recursos mais simples, de equipamentos mais simples. Então tudo isso a gente já está pensando. Qual é o próximo passo? Inteligência artificial, fazer isso de forma automática, gerar mapa e sugerir, começar a fazer tudo isso. Então a gente tem um próximo pé sempre pensando no futuro. Nós estamos fazendo, mas o próximo nós já estamos pensando o que fazer. Justamente aí. A Kaizen está olhando muito para esse lado, né? A parte da inteligência artificial, olhando muito a questão da automação, né, Ailton? A gente está vivendo isso muito ultimamente. A gente teve um cliente que teve uma aquisição grande focada em automação. Vou até brincar, prepara, viu, Leonardo? Nós estamos preparados já para daqui um dia você ligar para a gente e falar assim, ó, vamos falar de automação, a Kaizen já está preparada. Você quer dar um passo maior, nós já estamos lá. Nós já estamos lá prontinhos exatamente para te oferecer isso de certa forma. Justamente. E olhando para isso, Leonardo, eu queria entender e ouvir de você, né? Quais os próximos passos da KLC? Qual que é a visão da KLC para o futuro? Como que você vê a KLC, vamos dizer, ali daqui 2, 3 anos, né? Não pede 5 anos não, porque tá muito rápido a KLC. Porque... Então, você falar 5 anos, fala, não, já quero fazer 3 vezes mais, porque a gente tá falando que você tá crescendo muito rápido. Justamente. É um lotezinho, depois já compra o próximo, já vai mostra, já não suporta, vai para um depósito maior. Então o processo de evolução está muito rápido, né? Que a gente tem que monitorar o seu um pouco mais, porque e não só, né? É só a KLC, mas nós temos monitorado tudo isso para perceber essa evolução e como, né, oferecer, seja serviço, seja produto, seja até troca de ideia. A gente faz muito isso para tentar entender o que você está pensando. Por isso que essa pergunta é muito válida, para saber o que o Léo está pensando como próximo passo, o que vai acontecer. E com essa inteligência artificial, com essa evolução tecnológica cada vez mais rápida, aí os planejamentos da gente acaba se antecipando, né? Igual você falou, a gente faz planejamento para 5 anos, aí quando vê ali com 2, 3 anos ali, você já está chegando naquele número ali que a gente planejou, né? Então a gente tem um crescimento bastante notório aí no mercado aqui no estado de Goiás, né? Que a gente atua hoje no todo o território do Goiás. E eu acho que assim, hoje a KLC ela é um projeto novo nosso que já era um sonho antigo, que era entrar no canal Farma, né? Então a gente está expandindo para esse novo canal. A gente tinha um canal só do atacado, agora há 3 anos surgiu a oportunidade de entrar com distribuição, vindo com grandes empresas relevantes aí, grandes fornecedores. E agora iniciamos o canal Farma. Então a gente está praticamente para 3 canais, né? 3 equipes de venda atendendo um único canal de cliente ali, e eu acho que a gente agora tá mirando agora para outros estados aí, né? Outras fronteiras, né? Acho que essa é a missão da KLC aí agora. Então, vem desafio aí. Já levar aí para um novo desafio, mais quando né? fala de farma, né? Vem desafio, vem desafio. O fracionado vai ser pesado. Existe um modelo diferente, né? O que é legal é exatamente por isso que a gente fala muito sobre questão de logística, né? De você não ser uma receita de bolo, porque você começa a pensar que existe um outro modelo, que existe um outro processo, existe um outro controle, existe uma outra formatação, existem outras obrigações legais que você precisa cumprir para tudo isso. Então é sempre bom a gente pensar que serão modelos distintos, né? Então, sim, teoricamente, o Léo já tem aquela ideia seguinte, não é o mesmo modelo, eu não posso seguir o mesmo modelo que eu faço, eu vou ter que criar uma linha diferente, vou ter que criar um processo diferente. E aí, nesse caso, a Kaizen está com esse braço exatamente já dentro desse cenário Farma para te oferecer exatamente isso, né? Esse trabalho de como fazer, qual é a melhor prática, qual é o melhor caminho. Em algum momento, talvez você aumente e vai para um flow hack, e aí tem todo um processo muito interessante em cima disso. Excelente. Quando o Léo comenta aí, fala a respeito desse processo, é o que eu costumo dizer, a automação ela é necessária. Quando a gente fala de processo logístico, envolve uma série de pontos específicos, questão de segurança. Eu ouço constantemente clientes reclamando para mim que tem inversão de mercadoria. Você mencionou que você tinha muito, né? Isso no início. O cliente pede uma coisa, pega um sabonete fragrância de lavanda, chega o erva doce. O cara já tá grilado, e muitas vezes ele tá com a falta daquele produto em específico ali na gôndola dele. E aí é um recado que eu deixo para todo mundo. A logística, dentro da distribuição, é necessário a automação. Então, se você pensa que hoje isso é algo complexo, não é. É muito mais simples do que muitas das vezes o pessoal pensa. O que pode contribuir dentro desse processo?
um cadastro bem feito. Mas se não tiver, a Kaizen hoje está disposta a apoiar você e te instruir a simplificar esse processo, que é o que a gente chegou a fazer junto com você, te direcionar para que otimizasse esse tempo durante todo esse processo de implantação, tá? E esse tempo de cadastro também, a gente fala muito sobre isso, né? Uma coisa é você ter os dados necessários para você fazer um processo, né? E posteriormente você quer começar a utilizar outros recursos que são interessantes, desde um gerenciamento de endereçamento por cubagem, você quer fazer quebras de mapa por peso e volume. Então você começa a ter recursos que começam também, de fato, a precisar de algumas informações a mais. Então tudo isso é necessário para que você, primeiro momento, eu acho que é muita metanoia, a mudança do pensamento tem que acontecer. Então você tem que ter essa mudança de pensamento no sentido de que eu preciso. Ok, você entendeu que a sua operação precisa, você entendeu que a operação precisa de alguma tecnologia que não precisa depender tanto do usuário. Quando você depende do papel, é 100% manual, é alguém imprimindo, alguém correndo atrás do separador que sumiu no meio do depósito. Então tudo isso o tema começa exatamente a gerenciar esse processo. Esse tempo inclusive de separação que você tinha do separador entre buscar um papel, entregar uma separação e buscar um outro papel, você tinha uma perda de processo, de tempo. Que a gente está falando que todo o processo de operação é pensar em redução de tempo e aumento de produtividade. Porque se eu reduzo um tempo de separação, eu posso aumentar a minha produtividade. Ele separava 500, agora ele pode separar 600, 700. Essa percepção, ela aconteceu na sua operação de produtividade? Um cara que separava 1 tonelada, agora ele separa 1,5. Isso você conseguiu perceber, esse aumento de produção? Sim, o aumento da produtividade ali, ele já foi notório ali, já nos primeiros dias ali da usabilidade da ferramenta, né? E acho que só do simples fato ali do cadastro bem elaborado, igual o separador está deslocando menos no CD ali, isso já tem um aumento de ganho muito, muito prático aí. E também a questão ali do simples fato dele saber que ele está sendo mais acompanhado ali, porque quando está no papel fica mais difícil. Então ele vê na tela ali que o número dele tá ali, quantas OM que ele separou, quantas toneladas, quantos volumes, quantas unidades. E agora com a virada, que acho que é uma próxima etapa nossa, que é de fato pôr a produtividade mesmo, total efetividade no funcionamento, a gente espera ter um ganho de mais uns 20% ali na efetividade da nossa operação, né? Porque hoje a gente acompanha ele de forma gradativa, individual, mas isso é notório o ganho da produtividade já, esse simples fato já de já estar os dados dele ali, né, visível na tela. Sim. Uhum. Bacana. Pessoal, nós estamos finalizando por aqui exatamente o nosso primeiro podcast da Kaizen e a gente queria de fato agradecer ao Leonardo pela essa história inspiradora, essa história que motiva não somente nós como Kaizen, pensando que nós estamos num processo evolutivo de uma ferramenta que cada dia está mais robusta e consegue, né? E a nossa felicidade como Kaizen, nós somos muito agraciados e somos felizardos exatamente por ter clientes que nos inspiram e nos ajudam a fazer esse processo de evolução. Então eu queria muito agradecer o Leonardo, sua casa, sua família, por tudo aquilo que eles têm trazido para a gente como inspiração de fato, né? Justo. Eu também quero agradecer, antes de você falar, muito você ter dedicado esse tempo seu. A gente sabe que sua operação, graças a Deus, cada dia que passa, ela tá ficando mais apertada. Isso é um sinal bom que você tá crescendo muito. E por ter disponibilizado esse tempo para estar com a gente, para bater um papo, expor um pouco do que você tem vivido, passar isso aí inclusive para o mercado de forma geral, né? Sobre todo esse processo que a gente tem discutido aqui hoje. Eu que agradeço aí o convite, né, da confiança aí de vocês aí da Kaizen, e assim, a gente sempre está aberto aí para um bate-papo, essa troca de experiência aí, que foi bem bacana. Diferente do que você tem costume, né? Diferente do que você tem costume. Isso. Mas é isso aí. E para os nossos ouvintes, tá? Quero deixar uma mensagem para vocês, é o seguinte: lembre-se, uma parceria estratégica, ela pode ser o que está faltando para o sucesso da sua operação logística, tá? Então, caso precise de algum apoio voltado para a logística, lembre-se, a Kaizen está aqui para poder te ajudar. Não olhar só para implantação do sistema. A Kaizen vai muito além do que simplesmente implantar um sistema. A gente vai olhar a sua necessidade, olhar quais as particularidades que você tem na sua operação para fazer que você evolua cada dia mais. A gente fazer que você faça
o Kaizen constantemente. Pode falar, Sabrão. É isso aí, pessoal. Até a próxima. A gente agradece de fato a sua permanência até aqui, exatamente por nos dar essa oportunidade de trazer para você tanto um case de mercado muito interessante, muito inspirador, que foi a KLC, como também entender um pouquinho que a Kaizen pode te oferecer como ajuda, como processo, como organização. A Kaizen pode te ajudar de fato, ser um parceiro naquilo que você precisa evoluir, seja parte de sistema, seja parte de processo. Tá? Muito obrigado, até a próxima. E aí, vamos evoluir juntos? Fiquem atentos, tá? Às nossas redes sociais, tá? Os links vão ficar aqui na descrição. Então, não deixe de se inscrever no canal. Hoje foi o nosso primeiro podcast. Vão vir vários outros daqui pra frente. Outros convidados, né, Ailton? Muito em breve. A gente tem alguns assuntos bem interessantes a falar. E você também, viu, Leonardo? Você faz o favor de ir lá e inscrever no canal pra você acompanhar o que a gente vai publicar da agora pra frente. Tá joia? Já faz parte, já. Isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. E Abraço, obrigado, valeu. Tchau, tchau. Um abraço, até mais.